do braço do lançador, o projétil seria movido por um impulso dado pelo lançador e continuaria a ser movido enquanto o ímpeto permanecesse mais forte que a resistência. E teria duração infinita se não diminuísse, corrompido por uma força contrária que lhe resiste, ou por algo que o inclina a um movimento contrário. Isto que ouvimos, Gonçalo, é uma citação do nosso sábio, do nosso cromo deste episódio, o francês Jean Buridan, professor na Universidade de Paris, e nós citámos da sua obra Questões sobre a Metafísica de Aristóteles, quando ele critica o Aristóteles em relação ao movimento dos projéteis. E daquilo que me lembra que o Jean Buridan é que um dos sábios mais interessantes importantes da Idade Média, pelo menos para mim enquanto físico. Foi daqueles que eu achei na altura em que começámos aqui a preparar isto e a ver esta questão dos sábios medievais. Este foi daqueles que eu achei mais interessantes. Já vamos ver. Sim, no fundo é em torno disto que nós acabamos de ler, né? Vamos analisar aqui um bocado mais ao detalhe neste episódio o contributo do Jean Buridan para a teoria do ímpeto, no fundo, para o movimento dos projéteis. E ele é... Sim, mas quem é este? Quem é este mesmo? Quem é que ele é? Quem é este cromo, não é? De onde é que este cromo cai? Bom, ele será natural da Picardia. Não há umas grandes certezas sobre o local, mas será natural da região da Picardia. Desculpa, eu não estou a aguentar o facto dele ser originário da Picardia. Também gostaria das suas picardias, se calhar, não é? Sim, eu imagino ele devia ser tramado na escola. É uma região no norte de França e tem um nome que se presta a piadas fáceis. Exato. E no fundo... Há aqui vários cromos que se prestam a piadas. Sim, não sei se já estás aqui a notar o padrão. Já tinha reparado em outros episódios passados que têm tendência para que proporcionam asneiras. Exato, mas interrompido. Não, sem problema nenhum. E o Jean Buridan, no fundo, depois de receber a sua educação, ele vai se tornar professor na famosa Universidade de Paris, não é? Ele nasceu em 1301, mais coisa menos coisa. Ele terá recebido a sua licença para dar aulas o mais tardar aí, em meados dos 1320, da década de 1320. Ele passou a sua vida académica inteira na Faculdade de Artes. Recordar o que é aquele mestrado em artes, não é? Com as disciplinas do quadrivium, que são as disciplinas mais matemáticas ou mais científicas, quisermos dizer assim, não é? Ou seja, ele depois não seguiu o caminho de doutorado, não é? Que seria típico para uma pessoa na universidade. Ele não seguiu o típico doutoramento em medicina. As pessoas mais dadas às ciências doutoravam-se em medicina, porque dos 3 doutoramentos, não é? Direito, medicina e teologia, o medicina era o mais dado a quem gostava das ciências naturais, mas ele, na verdade, de forma um bocadinho estranha e nada usual para um filósofo da sua época, ele continuou a dar aulas na Faculdade de Artes, ao nível do mestrado de Artes, e não se juntou a nenhuma ordem religiosa. Não seguiu nenhuma... Estudava ciência nas artes. Sim, é curioso, não é? As chamadas artes do quadrivium, as artes liberais, não é? Eram as disciplinas mais científicas. No fundo é a palavra arte um bocadinho com o sentido de saber, sim, não é? Sim, de claro, saber, claro. Não é? É nesse sentido. Ele também não se juntou a nenhuma ordem religiosa e dedicou a sua vida ao ensino académico. No fundo é daqui que vem o Jean Buridan. E Gonçalo, quero-te explicar um bocadinho para Aristóteles como é que Aristóteles concebia a velocidade dos corpos, dos projéteis, não é? E o que é aquela diferença entre movimento natural e violento. Dar aqui um bocadinho o contexto de Aristóteles, não é? Porque é que isto é revolucionário face a Aristóteles, não é? Sim, e porque isto vai nos permitir perceber porque é que o Buridan foi tão importante. Sim. Não é? No fundo, é assim, Aristóteles, a física dele fazia bastante sentido do ponto de vista intuitivo, mas tinha alguns problemas graves. Que não estavam corretos, mas que é aquilo que se observa que faz sentido. Para Aristóteles, como nós já falámos um bocadinho no episódio do Galileu, não é? A tendência dos objetos é estarem parados. Portanto, as coisas param. E é aquilo que nós observamos, não é? Com as coisas à nossa volta. Portanto, nós atiramos uma pedra, uma coisa qualquer. Ela acaba de parar, mexe durante um bocadinho e depois para, não é? Portanto, a tendência das coisas é parar. É parar no seu lugar natural, não é? Porque há bocadinho... Sim. No seu lugar natural, exato. E para Aristóteles, portanto, ele vê... a maneira como ele vê as coisas é que para os corpos terem uma velocidade tem que existir uma força, não é? Que os mantém em movimento, não é? E existe sempre, que os mantém em movimento, e existe sempre uma coisa que se chama a resistência, que é contrária ao movimento dos corpos, não é? Certo. E no fundo Aristóteles vai dizer que a velocidade que o corpo vai ter há de ser proporcional à força
e inversamente proporcional à resistência. Parece intuitivo, não é? Parece intuitivo. Quanto mais resistência há, mais pequena a velocidade é. Certo. Se a força for 0, não há velocidade. Certo. Não é? E depois tem aqui a consequência interessante que se não existir resistência, basta existir um bocadinho de força e a velocidade é infinita. E, portanto, é uma consequência... Será que isso, Gonçalo, tem a ver com a irritação que o Aristóteles tinha pelo vácuo? Não, ele se calhar já estava a pensar em corpos sem massa, não sei. Estou a brincar. Desculpa. Isto foi, não estava. Mas mesmo os corpos sem massa, no máximo vão à velocidade da luz. Era uma piada de físicos. Piada de físicos, pá. Vocês têm sempre um sentido de humor, pá, um bocadinho complicado. Isto é o que acontece quando se tem um físico no programa. Mas... É verdade. Não, mas talvez tivesse a ver com isso, não é? Com a questão do vácuo, não é? Porque... do Aristóteles não acreditar no vácuo. Porque no vácuo a resistência é 0, não é? E se realmente a velocidade é inversamente proporcional à resistência, se a resistência for 0, a velocidade desse projétil tinha que ser infinita, não é? Com qualquer força. Exato. Com qualquer força, mesmo que fosse uma força pequena, não é? E isto é completamente absurdo para Aristóteles e para qualquer pessoa, não é? Portanto, Sim, ou seja, percebe-se o sentido onde é que ele vai buscar isto, não é? E percebe-se a ideia dele. Aliás, entende-se porque é que ele não quer... Porque ele, sendo vácuo, não se percebe como é que existiria uma resistência, não é? E ele não percebe isso. E, portanto, do ponto de vista dele, até é uma coisa que faz bastante sentido. Faz imenso sentido. Nós hoje olhamos para isto e percebemos que isto está errado, porque nós sabemos muito mais e temos séculos de progresso científico. Séculos de desenvolvimento científico em cima. É normal que hoje olhemos para isto e achemos que não faz sentido, mas a verdade é que para quem não sabe nada faz. E nós no nosso episódio anterior, em que falámos daquele cromo sui generis, que foi o Bispo de Paris e Etienne Tempier, nesse episódio nós falámos sobre esta tentativa do Bispo de Paris de travar o fanatismo aristotélico do século XIII nas universidades europeias, e nesse episódio falámos um bocado sobre a questão do vácuo, não é? Porque o Bispo de Paris queria permitir a Deus, não é, a possibilidade do vácuo. Na altura temos uma razão aristotélica, que foi a que Aristóteles considerava que os elementos procuravam o seu lugar natural. Terra, água, ar, fogo, éter, cada um ocupava o seu lugar natural, e por isso não havia espaço para o vácuo. Mas aqui, Gonçalo, acabámos de ver outra razão pela qual Aristóteles considerava o vácuo impossível, porque, de acordo com a sua teoria dos projéteis, o vácuo implicava resistência nula, implicava velocidades infinitas com qualquer força, mesmo pequena, não é? Por mais mínima que fosse, exato. Portanto, temos aqui duas razões, pelo menos, para o grande Aristóteles, para o filósofo, rejeitar o vácuo. Portanto, ele de tonto não tinha nada, atenção, não é? Muito bem. Mas pronto, e é aqui que entra o nosso Chrome de hoje, não é? O Jean Buridan. Bom, ele na realidade ele foi fazendo outras coisas também, não é? Mas, sim, ele teve uma obra grande. O motivo pelo qual nós o achámos mais interessante para incluir aqui foi este. Porque de que maneira é que este problema das velocidades infinitas e do vácuo e do movimento dos corpos se resolve? É quando nós percebemos, e existe um conceito que nós temos hoje em física, que é o conceito de momento, não é? É quando nós percebemos, e o conceito de momento junto com as leis de Newton, nós percebemos que se não existir... Portanto, o que acontece? Para Aristóteles tem que existir uma força a atuar para o corpo ter velocidade. Sim. Mas quando nós entendemos o conceito de inércia, que foi o Buridan introduziu aqui, e que depois foi esclarecido pelo Galileu e depois foi ainda mais desenvolvido pelo Newton, nós percebemos que, e isto hoje está codificado na primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, quando não existem forças a atuar, quando a força resultante que atua num corpo é nula, o corpo, se está parado, continua parado. Mas se está em movimento, continua a mover-se com uma velocidade constante. Isto é a primeira lei de Newton, que um dos principais contribuidores foi aqui o Jean Buridan. O mais conhecido é o Galileu. Portanto, o Galileu escreveu de forma matemática rigorosa esta primeira lei, não é? Como já falámos um bocado sobre isso nos episódios do Galileu. Mas o Buridan, de forma não tão matemática, mas mais descritiva, ele apresenta claramente este conceito. E é isso que o torna extraordinário. Portanto, ele fala aqui, na citação que nós tivemos a ver, que o objeto em movimento, portanto, depois de sair do braço do lançador, o projétil
seria movido por um impulso que o lançador lhe tinha dado e que ele continuava a ter, e a duração desse movimento seria infinita se não houvesse uma força contrária. Como ele diz aqui Portanto, é um conceito que ainda não se chama de inércia, mas chama-se ímpeto, não é? O lançador transmite ímpeto e o corpo move-se por causa desse ímpeto que lhe foi dado pelo lançador. Sim, e ele mantém esse ímpeto, portanto continua a mover-se, a não ser que haja algo contrário que o faça perder esse ímpeto. Sim, que pode ser uma outra força ou pode ser uma resistência, não é? Sim, ele aqui diz uma resistência, mas isso no fundo, na linguagem da física de hoje em dia, isto para nós seria tudo forças, não é? Portanto, certo. O que é que acontece? Aquilo que para Aristóteles é uma resistência e que faz com que os corpos parem, que é intuitivo, nós vemos, nós atiramos uma coisa e ela para. Nós hoje sabemos que aquilo que faz a coisa parar é uma força também, só que é uma força de atrito. Certíssimo, e quando as coisas se movem, a tendência, as forças de atrito tipicamente tentam que as coisas fiquem paradas umas em relação às outras. Portanto, no fundo, tem a ver também com no fundo, para... Tem a ver de forma... Não vale a pena irmos por aí, mas tem a ver com a segunda lei da termodinâmica também, embora... Enfim, seria aqui iríamos prolongar isto demasiado. Mas antes dos físicos assustarem toda a gente, não é? E de ficarmos sem ouvintes, vamos ver onde é que estamos. Nós, no fundo, temos um contexto em que, uns anos antes, umas décadas antes, o Bispo de Paris abre caminho para novas ideias, não é? Sobretudo permitindo que Deus faça as coisas de forma diferente do que Aristóteles pensou. E esta nova geração, a começar com o Jean Buridan, vai recuperar, por acaso é uma ideia que não surge completamente com o Jean Buridan, porque a ideia do ímpeto, estava aqui a ver nas minhas notas, é uma ideia que deve remontar pelo menos a um filósofo de Alexandria, que viveu no século VI, o João Filopono de Alexandria, que é a primeira pessoa a falar acerca de energias impressas a projéteis. Mas ele nunca fez grandes contas, era apenas uma especulação. Depois o árabe Avicena, não é, o Ibn Sina, já no virar entre o século X e o século XI, vai continuar esta ideia do ímpeto, falando ele, o Avicena, numa inclinação que o projétil tem, que é proporcional ao peso. Portanto, o Avicena já diz que projéteis mais pesados têm mais inclinação para se continuar a mover, o que está certo, não é? E ele também já diz, por exemplo, que sem resistência, que este projétil não pararia, nunca se pararia de mover, não é? Mas o Buridan vai encontrar uma relação matemática, não é, Gonçalo? Acho que aqui a grande diferença do Buridan não é tanto inventar o ímpeto, porque outros tinham falado sobre o ímpeto antes, não é? Depois de Aristóteles, mas é estabelecer uma relação matemática para este ímpeto, que hoje diríamos esta quantidade de movimento. Que é uma coisa interessante, que é o produto da massa pela velocidade. E o produto da massa pela velocidade, como eu ia fazer aquela clássica de professor universitário, como todos saberão. Como todos saberão. Mas o produto da massa pela velocidade é aquilo que se chama o momento linear, que é... É este conceito de ímpeto, não é? Mais refinado, mas é este conceito de ímpeto. Sim, é a forma refinada disto e que é outra das maneiras de escrever a segunda lei de Newton, e a primeira é que na ausência de força resultante o momento linear conserva-se. Portanto, a variação do momento linear é zero. E isto usa-se a todo momento em física, esta ideia, e depois as generalizações relativistas desta ideia, e relativistas e em mecânica quântica também se usam generalizações. Portanto, desta ideia. Já chegámos a Einstein, não é, Gonçalo? Absolutamente... Basicamente já chegámos a Einstein. Sim, mas... Não, e depois eles fazem generalizações disto adaptadas à física mais desenvolvida que eles têm. Mas é uma ideia basilar que é uma das ideias principais da física, não é? Sem dúvida. Então estamos aqui a dizer que... Mais influentes. Estamos aqui a dizer que na primeira metade do século XIV nasceu uma nova física dos projéteis na Universidade de Paris. Podemos dizer isso com todo o rigor. Bom, se nasceu ou se foi o resultado do incremento em relação àquilo que existia antes, isso aí já é outra... Eu acho que há aqui uma diferença, há aqui uma diferença entre recuperar ideias antigas, que o Jean Buridan faz sem dúvida nenhuma, não é? E criar uma tradição académica de fazer física que é nova, não é? É um bocadinho isso que eu estava a querer dizer, não é? Ou seja, vai surgir aqui uma nova... do Bispo Tempier. Sim, porque repara, um exemplo perfeito, um aluno do Jean Buridan, porque este episódio é um bocado um 2 em 1, um aluno do Jean Buridan, que é o Alberto da Saxónia, que é aluno de Jean Buridan, vai continuar esta tradição e vai detalhar o trabalho do seu mestre em torno da teoria do ímpeto, ao desenvolver, no caso dos projéteis, não é? Ao desenvolver as 3 fases do lançamento de um projétil. O Alberto da Saxónia, animado por esta ideia intuitiva ou inovadora do ímpeto, vai estabelecer que quando um lançador, ou quando um canhão, até pode ser um canhão, uma bala, não é? Quando é lançado um projétil, há 3 fases
do ciclo de movimento desse projétil. No primeiro ciclo, o ímpeto reina, não é? É mais importante que a gravidade, é quando, vá lá, a bala do canhão vai em frente, não é? E segue um percurso que é sobretudo horizontal, não é? Depois a resistência entra em ação. E a força da resistência, diríamos hoje, não é? Vai abrando a velocidade. A resistência do ar. Sim, do ar. E vai esgotando a energia que o ímpeto representa. Até que o projétil para de ir em frente, não é? Para de se mover na horizontal, a gravidade vence e esgota o ímpeto para o projétil ir na horizontal. Essa, portanto, é o fim da segunda fase. E na terceira fase temos o projétil em queda livre, não é? Em queda livre já não há ímpeto do projétil, já está em queda livre à procura do seu espaço natural. Nesta altura ainda não há gravidade, ainda não há Newton, não é? Mas estes pensadores já estão a concluir e com razão. É engraçado que já estão a andar na direção daquilo que mais está. Mas é mesmo isso, ou seja, é um ótimo exemplo. Vai tornar o movimento dos gráficos. É um ótimo exemplo de como a história da ciência é uma história de pequenas vitórias, não é? Em sucessão e em cadeia, em transmissão, não é? É um trabalho de gerações com incrementos graduais. E não tanto, como às vezes costuma contar de forma simplista, não tanto dizer que a ciência foi... Que há um gênio... Que há um gênio que se libertou da igreja, que foi o Galileu, não é? E que fez tudo sozinho, porque a igreja obscurantista travou tudo, não é? E que só quando Galileu e a sociedade em geral se libertaram das garras da igreja é que a física surgiu, não é? Essa ideia totalmente simplista da teoria do conflito. Mas pronto, é interessante que esta teoria do Alberto da Saxónia... nós hoje sabemos que não tem estas três fases, não é? Nós hoje sabemos que... Pronto, quer dizer, na ausência de resistência do ar, o movimento é uma parábola. E ele aqui separa nestas três fases, mas é interessante o facto dele fazer isso, porque já admite que existe uma parte do percurso. A verdade é que se nós aproximarmos o movimento da parábola, nós conseguimos... Exatamente. Com alguma... É isso mesmo. com alguma... Com um erro maior, não é? Mas com um grau de aproximação, perceber que estas três fases que ele aqui descreve. E no diagrama percebe-se melhor, se calhar os nossos ouvintes não. Vamos partilhar o diagrama para ver, para perceber. Mas podemos partilhar o diagrama também. Mas percebe-se o que é que ele está aqui a dizer. Eu acho que para fecharmos este coro medieval em grande, vamos ler uma citação do Jean Bourrida, vamos terminar com a citação, em que ele faz um comentário teológico típico de um homem de física, se quisermos dizer assim. E Gonçalo, tu como és de física, acho que cabe a ti a honra de fechares aqui com esta citação do Jean Bourrida, quando o Jean Bourrida fala acerca da relação entre Deus e os astros no céu. Então vamos ver o que é que ele tem aqui a dizer, não é? Dado que a Bíblia não afirma que inteligências apropriadas movem os corpos celestes, poderia dizer-se que não parece necessário postular inteligências desse tipo, pois dir-se-ia que Deus, quando criou o mundo, moveu cada um dos orbes celestes como lhe aprouve. E lá está, deixa a Deus a liberdade de escolher fazer o que quiser. Como é que vai fazer as coisas, não é? Portanto, não tem que ser necessariamente como Aristóteles diz. Isto é a herança do bispo Tompier, claro. Exato. E ao movê-los, estamos aqui a voltar à citação de Deus mover os orbes celestes, e ao movê-los, imprimiu neles ímpetos, lá está o momento linear, que os movem sem ser preciso que ele os mova mais, exceto pelo método da influência geral, pelo qual ele concorre como coagente em todas as coisas que ocorrem. Repara aqui nesta distinção entre as causas primeiras e as causas segundas. É isso mesmo. Que nós já referimos nos episódios sobre os milagres. Sim, lá está. Ele mantém as leis da física em existência e as leis da física definem a natureza, as coisas comportam-se de acordo com a sua natureza, e é a natureza dos corpos que têm ímpeto manter esse ímpeto. Pronto. E esses ímpetos que ele imprimiu nos corpos celestes não diminuíram nem se corromperam depois, pois não havia nos corpos celestes inclinação para outros movimentos. É interessante. É muito interessante, porque até então, isto é preciso ter aqui um rápido contexto também, de que antes desta maneira de Jean Bourrida explicar que os astros se mantêm em movimento porque Deus lhes imprime ímpetos e depois eles movem-se para eles próprios porque nada se lhes opõe, não é? Antes de haver esta interpretação ímpeto, não é? Do movimento dos astros por Deus, antes disso, o que era normal? O que era normal era considerar-se, nos séculos anteriores, que os anjos, que no fundo são inteligências sem corpo, criadas por Deus, que os anjos teriam como tarefa colocar em movimento as várias orbes celestes. No fundo, essa é a teologia anterior a Jean Bourrida, a visão de que as inteligências criadas por Deus, às quais chamamos anjos, movem os corpos celestes um a um, sendo que cada anjo
é responsável por uma orbe celeste. E aqui temos uma visão do Jean Buridan, que hoje diríamos que é uma visão mais moderna, não é? Mais científica, se quisermos, não é? E que diz que Deus pode fazer o que quiser, primeiro, ponto 1, e segundo, imprimiu nos corpos celestes ímpetos. E a partir daí, desde que o fez, eles nunca mais vão nem abrandar, nem parar de se mover, porque não têm inclinação para o fazer. Portanto, é um salto interessante na maneira como Deus se relaciona com o movimento dos astros. E já agora aqui um detalhe final, não é? O motivo pelo qual os planetas continuam a mover e não abrandam é porque se movem no vácuo e, portanto, não existe resistência do ar. Sim. E, não existindo resistência do ar, eles não abrandam, portanto, mantêm movimento. o seu movimento. Sim. Agora, reparem como é que Neste caso não é... Eu ia dizer, neste caso não é retilíneo, neste caso é numa elipse por causa do efeito da gravidade, mas a gravidade sendo uma força conservativa, portanto que não dissipa energia, faz com que a energia dos planetas se mantenha constante e, portanto, eles não abrandem. Excelente. E reparem como esta maneira de pensar coloca na cabeça do sábio medieval que se preocupa com a física, coloca na cabeça esta ideia de que ele não tem que preocupar-se com anjos que mexem em orbes celestes. Ele tem só que procurar... E com as liberdades deles. E com as liberdades deles. Ele tem só que se preocupar com... Será que há uma relação matemática? Será que há uma relação entre o movimento destes objetos e os ímpetos que eles possuem? Sendo que esta ideia, não é, de que planetas maiores vão ter mais ímpeto, planetas menores vão ter menos ímpeto. Nesta época já havia observações, não é? Até Júpiter, pelo menos, havia observações, sabia-se que havia planetas no sistema solar e que, no fundo, estes corpos teriam ímpetos maiores ou menores em função do seu peso, e era por isso que eles continuavam a mover, era por isso que eles se moviam e continuavam a mover. Na altura ainda se pensava que era em torno da Terra, naturalmente, mas já é uma ideia que já é mais científica. Por não terem resistência. Sim, é mais para haver resistência, mas já é uma ideia que nos aproxima mais do pensamento contemporâneo, à medida que o filósofo medieval não está a depender deste conceito de anjos para mover os orbes celestes. É aqui o salto grande que o Jean Buridan introduz na Universidade de Paris. E acho que ficamos por aqui, para não fazer adormecer os nossos ouvintes, porque o tema é um pouco técnico. Mas, mais uma vez, aqui o toque da nossa cadeia de cromos, não é? É que a ciência na Idade Média foi uma realidade essencial para haver ciência moderna. Mas eles antes não acreditavam todos nos anjos. Eram os anjos que moviam os planetas, ou acreditavam? Ou era mais... Eu acho que era uma questão de especulação e discussão teológica, não é? Mas, sendo que não havia este conceito de ímpeto, era preciso haver um mecanismo... Era preciso explicar porque é que eles continuavam em movimento. É isso mesmo. Tinha que haver um mecanismo para explicar o movimento dos orbes celestes. Sim, porque por exemplo, Aristóteles não fala disso, não é? Não, isto aqui estou a falar da teologia cristã, claro. Sim, Aristóteles não fala disso. Aristóteles considera que cada esfera empurra a esfera que lhe está interior. Sim, eles estão metidos numas esferas e as esferas rodam e tem um género dos motores, não é? Tem um motor de 24 horas e depois os outros motores que fazem o resto do movimento. Sim. E agora já me estou a recordar muito bem dos teólogos que associavam os anjos ao movimento das orbes celestes. Não sei se não seria um Dionísio Areopagita, um desses teólogos anteriores, mas... Sabe porque é o típico caso do Deus das lacunas, quase. É um bocado um exemplo disso, mas repara que assim começa a Jean Buridan, como tu leste, dado que a Bíblia não afirma que inteligências apropriadas movem os corpos celestes. Ora, essas inteligências são os anjos. O que ele está precisamente até ele está a dizer, dado que não vem na Bíblia que os anjos movem os astros, eu, Jean Buridan, tenho o direito de propor a minha hipótese, não é? Porque isto não é doutrina. Mas é que isto é mesmo importante, não? O que ele está a dizer é, dado que não é doutrina católica, que a Bíblia não ensina, não é? Que os anjos é que movem os corpos celestes, eu, Jean Buridan, acho muito mais provável que Deus lhes imprime o ímpeto e que eles continuam em movimento por causa desse ímpeto que lhes foi impresso. É super interessante esta novidade teológica na interpretação do movimento dos astros. Sim, como diz o livro da sabedoria, não é? Que Deus criou tudo com conta, peso e medida. Com medida no unipeso. É isso mesmo. E ficamos por aqui. Até o próximo cromo. Ficamos por aqui. Até o próximo cromo. Nos nossos próximos cromos vão aproveitar o trabalho e as raízes deste Jean Buridan e do seu aluno Alberto Saxónia, e vamos... No nosso próximo episódio vamos saltar de Paris para Oxford, por isso não percam o próximo episódio para vermos como é que a física medieval continua, desta vez em Oxford. Até à próxima, Gonçalo. Exato. Até à próxima, e não prometo não fazer piadas no próximo episódio. Eu já sei que não prometo, se as piadas já são... Tenta só que as piadas sejam um bocadinho mais fáceis para alguns mortais. Vou tentar, que é para as pessoas poderem rir, não é? Porque o objetivo da piada é as pessoas rirem-se.
Vamos ficar Então, por aqui. até à próxima. Vamos Obrigado, ficar por aqui. Bernardo. Um abraço. Ficamos por aqui. Um abraço. Um abraço. Foi mais um dos nossos cromos medievais. Esperemos que tenham gostado deste episódio, desta rúbrica em que mostramos os vários sábios que fizeram um trabalho científico ou intelectual importante durante a Idade Média. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. O Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.